Agora, 12h06. 12h06. Olha, nesta segunda-feira a gente recebe aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Arapongas o Dr. Celso Scheffer, presidente do IPTH, o Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, este com sede na cidade de Apucarana. Dr. Celso, seja bem-vindo aqui à nossa emissora. Uma boa tarde, senhor. Boa tarde, Edinho. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Arapongas. Quero mandar um especial abraço para as pessoas que participam do Instituto lá em Apucarana, que moram aqui em Apucarana. E quero dizer sempre que é um prazer estar falando aqui na Rádio Arapongas, uma vez que o nosso colega Petri já deu uma entrevista aqui, e eu quero agradecer em nome do Instituto. Tá certo. Doutor, antes de começar um pouquinho a nossa entrevista, vamos falar o que é o IPTH, até porque quando se fala Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, hoje se abre um leque de inúmeros problemas que a população vem enfrentando nos últimos anos, né, e também tratamentos a que se dispõe, né, desde a sua criação, o IPTH. Então, Edinho, o Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH, ele foi fundado em 1992. Nós constituímos o CNPJ do Instituto em 1992, dia 2 de agosto. O objetivo desse instituto é pesquisar e tratar os fenômenos ocultos da mente, porque a grande maioria da humanidade sofre por neuroses, psicoses, dificuldades as mais variadas, e não se pode tratar isso com remédios. E aí o Instituto tem esta visão, buscar o entendimento no inconsciente da pessoa, uma vez que nós dizemos sempre, existe um problema na pessoa, onde está o problema? Está na mente. Onde está a solução? Não está fora da pessoa, também está na mente. E essa é a visão do IPTH, buscar no interior de cada pessoa o acionamento da autocura e o acionamento das soluções dos problemas de ordem geral. Certo. Existe, inclusive, cursos, né, que o Instituto oferece lá nas suas dependências para as pessoas que têm interesse no assunto, né? Antes de falar do curso, Edinho, seria importante falar sobre o IPTH, a forma com que ele é reconhecido no estado do Paraná e no Brasil, estado nacional, né, e o reconhecimento internacional. Nós recebemos vários títulos honoríficos como comendador do Brasil pelo trabalho em excelência em solução de problemas da mente, como a cura de neuroses e psicoses. Então agora, o ano passado, nós recebemos o reconhecimento nacional pela Brasleader, recebemos em São Paulo o título como melhor psicanalista do Brasil e o instituto com maior índice de excelência em cura de neurose e psicose. E agora, esse ano agora, nós vamos receber um prêmio internacional oferecido por uma entidade governamental do Panamá. Então, diante do reconhecimento nacional e internacional do nosso instituto, da metodologia própria desenvolvida no instituto, nós resolvemos abrir para a sociedade este conhecimento que até então permanecia entre as quatro paredes do consultório por 22 anos. Então nós queremos presentear a humanidade trazendo este conhecimento através de uma formação profissional na linha da psicanálise sistêmica, é onde atua o IPTH. Então, nós já estamos no segundo módulo do curso, foi ontem o segundo módulo, mas ainda restam algumas vagas. Nós abrimos 80 vagas e parece-me que falta ainda 15 vagas para ser preenchidas. E eu convido os nossos ouvintes que se interessem pelas questões da mente, que entrem em contato conosco lá em Apucarana, no telefone 30 33 37 99, ou direto na nossa sede, na rua Ponta Grossa, 1836, pertinho do Bombeiro. No centro de Apucarana. Bem no centro. Doutor, agora, a gente falar realmente do que é feito no IPTH, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente as diferenças, né, hoje dos problemas que são acometidos às pessoas, porque existem os exames, os próprios problemas psicológicos que são diariamente, né, a pessoa está bem, do nada ela surta, né? Sim. Existe também a condição que a gente falava há pouco a respeito das próprias condições de crescimento e formação da pessoa,
né? E outros aspectos que hoje no dia a dia levam a pessoa aí a, muitas vezes, uma pessoa normal, aparentemente tranquila, a surtar, ter um surto psicótico, ou mesmo ter problema psicológico, ou mesmo, infelizmente, às vezes procurar outros caminhos, bebida, as drogas e assim por diante. Então tudo isso é feito uma triagem ali, identificado o problema, e hoje vocês conseguem dar essa resposta a contento para as pessoas, né? Seria importante falar para o telespectador qual a diferença das três ciências que tratam da mente ou das questões emocionais. Nós temos a psiquiatria, que, por exemplo, se a pessoa bate a cabeça, fica meia fora do centro, onde ele vai? Ele vai no psiquiatra. Lá o médico faz o exame e medica ele. Agora, se a pessoa tem um problema emocional, por exemplo, brigou com o marido, brigou com a mãe, brigou com os filhos, aonde ele vai buscar um apoio? Na psicologia, conversa com o psicólogo, ele orienta. Agora, se a pessoa tem um problema emocional que não tem uma razão aparente, se a pessoa não consegue se relacionar, tem uma doença chamada doença psicossomática, se ela não consegue alavancar na vida, qual profissional que ele deve buscar? Também se a pessoa tem depressão, é bipolar, aonde ele deve buscar tratamento? Na psicanálise, porque existe um pano de fundo por trás da problemática. Pode ser um trauma de gestação, pode ser um complexo de rejeição, ou pode ser também um problema, um registro de vidas passadas. E o remédio, neste caso, tanto para as neuroses como psicoses, como a depressão, o estresse, a bipolaridade e o próprio surto, o remédio ajuda a andar, mas não cura. A abordagem do inconsciente, que é a nossa ferramenta central, o nosso pilar de apoio para as pessoas, uma abordagem do inconsciente, então nós chegamos até a origem primeiro do problema. Será que é um trauma de nascimento? Se for, nós levamos a pessoa a revivenciar o nascimento e ali é ressignificado o trauma. Se é um complexo de rejeição, por exemplo, nós levamos a pessoa até o complexo, lá no mês da gestação que ele estava, quando registrou o complexo, ele é feito uma revivência daquele momento e positivado o inconsciente. E agora, Jim, se o problema for vidas passadas? Da mesma forma, nós levamos a pessoa numa hipnose profunda e o próprio inconsciente abre o arquivo aonde está o pano de fundo da problemática da pessoa que está amarrando de uma certa forma a vida, impedindo a pessoa de evoluir. Então o Instituto tem este princípio, buscar na fonte a origem dos problemas. Porque nós sabemos que não adianta você tratar superficialmente, como algumas pessoas, por exemplo, com depressão, eles tratam há 10 anos, 15 anos, são medicadas e estão cada vez pior. Aí eu pergunto, aonde está o pano de fundo do problema? O remédio não consegue alcançar. E aí o IPTH é uma instituição de apoio à saúde mental. E nós temos milhares de pacientes tratados, como eu disse anteriormente. A nossa metodologia tem reconhecimento no estado do Paraná. Eu recebi em 2012, 2014 o prêmio Celebridade Empreendedora do Paraná pela metodologia desenvolvida. E como falei anteriormente, recebemos o prêmio como melhor do Brasil e agora o prêmio para consolidar o nosso trabalho com reconhecimento internacional. E é um prazer estar aqui no Vale do Ivaí e vizinho aqui de Arapongas. É um prazer estar aqui nesta família chamada Vale do Ivaí. Uma vez que o Instituto foi fundado em Londrina. E trabalhamos muitos anos em Londrina e estamos atualmente há 3 anos em Apucarana. Com, diga-se de passagem, resultados maravilhosos, resultados positivos que têm, de um modo geral, ajudado as pessoas a viver de um jeito melhor, né, doutor? Exatamente, porque hoje, imagine na família uma pessoa doente, uma pessoa depressiva, uma pessoa bipolar, ou então uma pessoa com dependência química. Desestrutura toda a família. E nós trabalhamos dentro de uma visão que hoje é conhecida mundialmente, que é a visão sistêmica. A visão sistêmica foi estruturada por um ex-sacerdote católico, Padre Bert Hellinger, um alemão. Ele foi fazer um trabalho missionário na África e ele percebeu que os grupos tribais não usavam medicamentos nos problemas.
Eles faziam lá uma espécie de teatro, vamos dizer assim, e as pessoas eram curadas. Então o que houve? O padre Bert Hellinger deixou a batina para poder trazer ao mundo essa nova metodologia, chamada metodologia sistêmica. Então nós analisamos da seguinte forma: vamos dizer que a pessoa tem depressão. Ela pode estar identificada com um ancestral que suicidou-se, que morreu de uma forma trágica, ou de uma forma que nós chamamos, ele pode ter morrido precocemente, que é a morte antes dos 42 anos. E junto com essa descoberta de Hellinger, tem um cientista holandês que descobriu um campo de informação. E a nossa mente, o nosso cérebro, tem um componente cartiloso chamado radar límbico. E esse radar límbico faz a conexão da nossa mente com esses campos de informações. E nós recebemos inconscientemente a ressonância de fatores ocultos acontecidos nas gerações passadas. E isso pode desnortear o nosso destino, fazer com que a gente adote um destino que não é nosso, um destino de sofrimento, um destino pesado. E isso é que leva as pessoas para as drogas, para o alcoolismo e para as mais variadas áreas de fracassos na vida. Então, essa é uma descoberta revolucionária. Desde 1995 o mundo ganhou esse presente, que é o conhecimento da visão sistêmica e dos campos informacionais. E nós somos o único instituto no Brasil que trabalha dentro dessa visão, da forma como que ela foi instituída. Uma visão humanística, ou seja, olhando para a espiritualidade do ser humano. Não a espiritualidade religiosa, mas a espiritualidade inerente a todo ser humano, envolvendo todo o seu agrupamento familiar e as consequências que isso pode ocorrer para a geração atual e as gerações vindouras. Bem, tá aí. É um assunto até extenso, né? A gente vai estar tratando na sequência de alguns outros aspectos. Antes a gente vai pedir licença para o doutor, a gente vai falar com o William Sopa, diretamente de Curitiba, nesse momento, com as informações da capital. Boa tarde, William. Agora, 12h e 21 minutos. 12h mais 21 minutos. E continuamos aqui nossa entrevista com o Dr. Scheffer, Celso Scheffer, presidente do IPTH, o Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos da cidade de Apucarana, né? Tem a sua sede também em Londrina, e hoje ele está aqui conosco para falar um pouquinho a respeito desse trabalho que tem ajudado muitas pessoas, né, a voltarem a ter uma vida mais tranquila, uma vida mais de paz, principalmente porque a pessoa perturbada, ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, deixa de viver, logicamente. E a gente até falava de alguns exemplos, doutor, com relação a isso, da pessoa não conseguir trabalhar, por exemplo. Isso, de um modo geral, muitas pessoas não gostam de trabalhar porque não gostam do trabalho, não gostam dos amigos que estão ali, ou mesmo não gostam da empresa até. Mas existe casos que está associado a problemas antepassados, problemas vividos ainda na gestação e outras vidas até. É verdade, toda dificuldade que a pessoa passa na vida sempre tem uma razão, tem um pano de fundo. Seja na questão profissional, na questão financeira ou nos relacionamentos. Existe dentro dele um registro, que quando ele vai, por exemplo, vamos supor que ele tem um registro, uma criança durante a gestação, os pais brigaram, o pai bateu na mãe. Aquela criança registra que os homens são maus, os homens batem, os homens são violentos. E se esta criança é uma menina, ela vai registrar que os homens são maus e que os homens são violentos. O que vai acontecer na vida dela? Ela vai repudiar os homens. Porque na cabeça dela, no registro, o pai é um homem. Logo, então, esse pai violento, esse pai que bate na mãe, é transferido esta visão para todos os homens. Então ela não consegue se relacionar com os homens. Aí vem uma grande dificuldade de relacionamento, de se realizar na vida pessoal e amorosa, e isso pode transferir para outras áreas da vida. Como ela pode dizer, por exemplo, nossa, mas viver é ridículo, porque eu sou mulher e mulher apanha. Então eu vou trabalhar para quê? Então um registro negativo pode influenciar várias áreas da vida negativamente. E a pessoa, de repente, ela tem um problema de ordem, por exemplo, dificuldade de estudar.
déficit de atenção pode estar relacionado também a um trauma de gestação e o trauma de nascimento, que é o mais comum. Basicamente, mais de 90% da humanidade carrega dentro de si o trauma de nascimento. E esse trauma ele abre em leque e pode influenciar negativamente várias áreas da vida. Mas nós temos aí, dentro do contexto humanístico, uma vasta área de estudo, que é a gestação, a ancestralidade e vidas passadas. Tem todo esse contexto que pode trazer consequências negativas para a pessoa. O importante, Edinho, que quando a pessoa vai para a terapia, o inconsciente da pessoa, nós não induzimos a vidas passadas. Nós induzimos a pessoa no túnel do tempo. O que acontece? A pessoa entra num estado profundo de hipnose e daqui a pouco ele começa a vivenciar algo que ele vivenciou no ano 1200. Nós tivemos um caso ontem no nosso curso, onde nós demos uma aula prática, onde uma pessoa tinha sérios problemas com relação ao trabalho. Ela sentia, quando se dirigia ao trabalho, quando estava chegando a hora do trabalho, ela sentia uma agonia, uma tristeza e entrava em pânico. Então, ontem, no nosso curso, na aula experimental, nós levamos essa pessoa ao túnel do tempo e ela abriu um registro do ano 1200, onde ela vivenciou um contexto violento com relação ao trabalho que ela executava. E em razão daquele evento traumático lá do ano 1200, acionava hoje no momento em que ela se dirigia ou pensava em trabalhar. Razão pela qual faz 15 anos que ela não trabalha. Imagine as consequências que isso causou na vida dela. E aí vem, não trabalha, não tem ânimo para trabalhar. Significa o quê? Vão chamar de preguiçoso, preguiçosa, não quer trabalhar, não quer ajudar. Desencadeia outros problemas, né? Outros problemas de relacionamento na família, como essa pessoa vivia os problemas dentro do contexto familiar por esta questão. Então, como eu falei antes, um trauma, ele abre leque e ele pode afetar várias áreas da vida da pessoa. Tá certo. Doutor, você falou um tratamento, lógico, o Instituto recebe as pessoas, né, que têm problemas, e hoje tem custos isso, como é que funciona a questão a pessoa que precisa de atendimento, precisa desse trabalho, como é que ela deve proceder? Vejam bem, o IPTH é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Então nós temos lá uma gama de pessoas que nós atendemos voluntariamente pelo IPTH. E dentro da sede do IPTH, eu trabalho, a minha área profissional desenvolvo dentro do Instituto, porque eu sou o presidente e eu que elaboro as técnicas do Instituto. Então tem um custo sim, nós temos lá uma ala de trabalho voluntário, tem 30% do trabalho do Instituto é voluntário, e tem a área atendida por mim como profissional liberal, né? E tem um custo de R$ 180 por sessão. Por pior que seja o problema da pessoa, Edinho, vamos supor que a pessoa está há 10, 15 anos com depressão. Imagine quanto essa pessoa gasta por mês de remédio. Na terapia do inconsciente, o básico é 10 sessões. Ela vai gastar R$ 1.800 e vai começar a viver novamente. Aí tem a grande diferença. Ela não precisa mais do remédio e ela pode ter uma vida normal. Então tem um custo, mas ele é insignificante diante do benefício que ele pode trazer para a pessoa. Sim, até perguntei, até porque as pessoas hoje que sofrem, eu sempre digo isso, o que é o dinheiro perto da paz? O que é o dinheiro perto da oportunidade de você viver tranquilamente e conseguir conviver com as pessoas? Muitas vezes as pessoas que estão doentes procuram tratamento e não têm essa condição. Não só a questão financeira, mas às vezes a condição motora de estar em cama, não consegue fazer nada da vida. Então, realmente o custo, é o que o senhor disse, é insignificante. Até nosso tempo está até terminando, doutor, mas eu gostaria que o senhor falasse a respeito desses trabalhos que o senhor vem fazendo, com grande ênfase aí, realmente para o tratamento de problemas relacionados à psicologia, à psiquiatria, e tem essa abordagem diferente. E justamente isso levou o senhor a ter esse reconhecimento internacional, bem como também essa vontade que o senhor teve de passar esse conhecimento à frente com os cursos, com também o livro que o senhor deve estar lançando em breve. Nós temos já lançado o primeiro livro, é um livro voltado mais para as questões espirituais relacionadas à mente humana.
O título do livro é Estamos Sós? É uma pergunta. E ele está à venda no nosso site www.ipth.com.br ou também na nossa sede em Apucarana, na Rua Ponta Grossa, 1836. E nós temos agora o segundo livro que vamos editar, já está saindo o livro, chama-se Chaves do Destino. Nós trazemos nesse livro o conhecimento da mente humana, como a pessoa pode abordar a mente para se beneficiar do potencial interno que ele tem, mas por falta de conhecimento, por falta de conhecer o mecanismo da mente, ela não consegue exteriorizar o potencial. Então nós trazemos para a comunidade esses dois livros e também, Edinho, nós prestamos um trabalho social aberto a toda a comunidade. Todas as terças-feiras, às 20 horas, na sede do IPTH, na Rua Ponta Grossa, 1836, nós temos uma palestra de 1h30, 1 hora de teoria, meia hora de prática, para as pessoas conhecer o mecanismo da mente e como exteriorizar esse potencial e se beneficiar desse potencial maravilhoso que está dentro de todo ser humano. E eu convido os nossos ouvintes aqui da Rádio Arapongas a participar das palestras. Não tem custo nenhum. Nós pedimos 1 quilo de alimento não perecível porque nós damos algumas cestas básicas para algumas pessoas cadastradas. Então esse é o trabalho do IPTH, desvendando o passado, entendendo o presente e construindo o futuro. Esse é o nosso lema. Porque às vezes o presente está com dificuldade, está manifestando fracasso, é porque o passado está enviando alguma ressonância. E se nós não trabalharmos a mente, passamos essa vida e não conseguimos alcançar os nossos objetivos. É verdade. E inúmeras pessoas estão sofrendo com esse mal, né? E infelizmente às vezes, não por falta de conhecimento, não procuram o tratamento adequado. Então, inclusive também, retomando aí, eu gostaria que o senhor repetisse o telefone, o contato das pessoas vão estar ligando aqui, né, e interessadas no assunto, e inclusive também o senhor reforçasse o convite para o curso, as pessoas que interessam pelo assunto. Exatamente, Edinho. A psicanálise, ela é uma profissão regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Ocupação. Se a pessoa tiver o 2º grau e cumprir uma carga de 1.260 horas no nosso instituto, ele é reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Ocupação e poderá ser um profissional da mente. É diferente, Edinho, do cérebro. A psicanálise trabalha a mente e a psiquiatria trabalha o cérebro. Se a pessoa bate a cabeça, é a psiquiatria. Se a pessoa tem um problema na mente, é a psicanálise. Então eu quero convidar os ouvintes a conhecer a nossa metodologia e participar, quem sabe fazer um curso profissionalizante. São 2 anos, semipresencial, sempre no 3º domingo por mês. E aí os outros materiais são disponíveis na sala do aluno no site do IPTH. O nosso telefone em Apucarana é 30 33 37 99 e o endereço é Rua Ponta Grossa 1836, bem no centro de Apucarana, no Sobreloja. Tem uma placa grande lá, Edinho. Convido você aqui da rádio, os demais, a direção da rádio também a conhecer o nosso trabalho, que o nosso trabalho está chamando a atenção do mundo todo. É um trabalho de ponta com o conhecimento da mente, as partes ocultas da mente, onde era quase que inacessível. Hoje nós temos uma ferramenta que é possível desvendar qualquer mistério que esteja travancando a vida da pessoa. Então tá aí. É uma dica especial para você que está nos ouvindo, né? Você que está nos acompanhando, com certeza, você que está sofrendo nesse momento, é a oportunidade que você está esperando. Doutor, a gente quer agradecer a presença do senhor, infelizmente o nosso tempo é curto hoje, mas desde já anteceda aí uma próxima oportunidade para o senhor estar aqui conosco e realmente passar informações importantes às pessoas que hoje, infelizmente, têm sofrido. Edinho, eu que agradeço em nome do Instituto, de toda a diretoria do IPTH, agradeço essa oportunidade, agradeço a diretoria da rádio e também agradeço especialmente aos nossos ouvintes aqui da Rádio Arapongas. Quero mandar um forte abraço a todos e desejar que todos sejam muito felizes, porque a felicidade existe. É importante, Edinho, a felicidade existe. Onde ela está? Dentro de cada um de nós. Enquanto nós não fizermos uma viagem no nosso interior, talvez não consigamos viver a felicidade. Um abraço, Deus abençoe, muito obrigado.
Agora, 12h34. Meio-dia, 34 minutos. E assim chegamos ao final dessa edição do Assunto Notícia. Grato a todos pela atenção. Na sequência, mais um campeão de audiência. A comunicação do João Vitor. Vem o programa Classe Povo RA. A todos uma boa tarde e uma ótima segunda-feira.